Nós vamos ler o texto básico da conversa de hoje. O texto está em Romanos 8, versículos 19 a 23. Eu estou aqui com a tradução da NVI, que é a que eu vou usar na leitura, tá? Romanos 8, 19 a 23. O texto diz assim: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Esse é o texto básico da nossa conversa, e eu já vou explicar que o tema que a gente vai discutir hoje aqui, foi um tema sugerido depois que a gente terminou aquele rol de aulas que a gente vinha tratando aqui, né? Dos que foram acolhidos por Jesus, de Jesus como dádiva para aqueles a quem ele acolhia, e também nas últimas 2 semanas nós vimos aqui os 2 únicos personagens que são elogiados por Jesus, né? A mulher Cirofenícia e também o centurião romano. Nós tivemos na semana passada, vocês tiveram aqui a aula com o reverendo Renato. O tema que foi colocado para a semana passada foi uma das sugestões feitas na nossa conversa aqui dos próximos temas. E o de hoje também será um tema que foi sugerido antes da gente entrar em discussões que são mais longas, como as 2 sugestões que já estão pendentes aqui, uma de estudar o período dos Juízes e a outra de estudar o Evangelho de João. Então, antes de entrar nesse estudo mais longo, né, nós tratamos a semana passada, foi o reverendo Renato, e hoje nós vamos tratar aqui de um outro tema que também foi sugerido nesse intervalo entre os temas maiores, e o tema de hoje é consumismo e cuidado com a casa comum. Casa comum é uma expressão que é usada com bastante frequência, inclusive é o título, né, no símbolo do Conselho Mundial de Igrejas, está lá escrito oikumene, né? É a casa comum, né? É a casa criada por Deus para que a humanidade viva, né? Então a ideia da casa comum não é a casa nossa, e nem é a casa igreja, é o conjunto da criação de Deus, né? E o tema que foi sugerido era, de um lado, o consumismo, que é bastante valorizado na nossa sociedade, inclusive até como uma forma de legitimidade na sociedade que a gente vive. Você é importante na medida em que você consome, né? Quem usa qualquer tipo de contato eletrônico aí sabe que você procura lá no dito cujo do Google: eu preciso comprar uma chave de fenda, você põe lá, chave de fenda. O que vai acontecer? Vamos ver se adivinha. Vai começar a aparecer 200 anúncios para você, de tudo quanto é lado do assunto que você perguntou, né? Isso tem um motivo, né? O sistema já manda aquelas informações, o chamado algoritmo, né? Para que você consuma, né? Para que você compre. Então, nós vamos tratar de um lado da ideia do consumismo, que é muito valorizado na sociedade que a gente tem. Nós vivemos numa sociedade capitalista, e capitalismo significa você precisa fazer o dinheiro girar, você precisa fazer as coisas, as mercadorias serem produzidas e vendidas, não é? Então o que você tem que fazer? Propaganda, né? Eu não sei se alguém aqui vai lembrar, mas há uns 10 anos atrás, talvez um pouquinho menos, eu fiz referência a uma aula aqui de uma coisa que tinha me chamado a atenção na época.
e que tem tudo a ver com consumismo. Tinha uma propaganda nas redes sociais de uma engenhoca que você pegava a folha de alface, quando você põe a folha de alface embaixo da água para lavar, para deixar ela limpinha, aí você punha dentro daquela engenhoca e você virava uma manivela assim, ó, para tirar a água da folha de alface, né? E naquela época eu disse assim: qual que é a diferença de você chacoalhar a folha? Não, você tem que comprar a engenhoca, né, para tirar a água da folha de alface, né? E uma das características mais claras do consumismo é o seguinte: você é incentivado o tempo todo a comprar o que você não precisa pelo preço que não vale. Isso é consumismo, tá? Então, vou te dar um exemplo aqui mais prático, tá? Eu estou falando desse aí porque é um negócio assim, você poderia fazer a mesma coisa sem o produto. Hã? Eu sempre quis esse negócio. Olha, ela está dizendo que ela sempre quis o negócio de virar lá, né? Olha lá, ela tem. Eu quero comprar. Então, ela também usa. Então, eu não tenho nenhum problema com o uso das coisas, né? Normalmente, a gente acaba usando coisas que a gente acha que facilita, né? Mas eu vou te dar um exemplo aqui que é bem a questão do consumismo que está enraizado na nossa sociedade, né? Há uns quase 2 anos atrás, eu vi um pastor falando na rede social, no YouTube. O sujeito, num culto da igreja lá desse personagem, ele foi lá na frente para dizer que finalmente ele estava indo à frente da igreja para agradecer, porque ele conseguiu o sonho dele, que era comprar um carro. E ele foi lá na frente da igreja para dar testemunho que ele finalmente tinha conseguido comprar um carro. Aí esse personagem, que é o do vídeo, pergunta para ele: ah, tá, muito bem, que carro você comprou? Aí ele fala lá o modelo, era um carro já usado e tudo mais. Ele fala: não foi Deus que te deu. Não foi Deus que te deu. Que se Deus tivesse te dado o carro, Ele não ia te dar um carro usado, Ele ia te dar um carro novo e um carro com todos os acessórios. Esse aí que você tem aí, não foi Deus que te deu, né? Aí eu olhei para aquilo e falei assim: peraí, tem coisa errada. Primeiro, Deus não é dono de concessionária para vender carro e nem para dar carro para ninguém. E segundo, da onde que você tirou de que o sujeito que conseguiu, com o esforço dele, juntar uma grana lá para comprar um carro que não foi Deus que deu, que foi o diabo que deu, que foi a expressão que ele usou no vídeo, né? Por quê? Porque na teologia que ele ensina, Deus dá aquilo que tem de melhor, então Ele não vai te dar um carro velho, tá? E aí, por que eu estou dando esse exemplo como uma questão de consumismo? O sujeito tem um carro, o carro está em ordem, está revisado, está funcionando, tudo tranquilo, e aí você fala assim: e aí, tudo bem? Então, mas não é um carro zero. Aí ele vai lá e compra um carro zero, aperta, dá um jeito, tal, compra um carro zero para pagar em 48 parcelas. Aí quando ele está na metade, aí você fala para ele: e agora tá legal, né? Agora você está com um carro novo. Então, mas não tem banco de couro, não tem roda de liga leve. E aí você começa a entender como é que funciona o consumismo. O consumo quer vender, o sistema capitalista quer vender para você aquilo que você deseja e não o que você precisa. São coisas distintas, tá? Vamos pegar um exemplo prático que está no Evangelho, que a gente viu há pouco tempo atrás aqui, né? Se você pega Jesus falando a respeito da condição do homem, né? Ele fala assim: olha, Deus sabe o que você precisa. Você precisa de comer, você precisa de vestir, você precisa morar. Deus sabe dessas coisas e Ele cuida daqueles que são seus. Cuida do passarinho, cuida do lírio, não vai cuidar dos seus? Claro que cuida, né? Agora, isso é necessidade. Você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa morar em algum lugar. Não precisa ser na cobertura do prédio mais importante da cidade. Se você tiver onde morar e tiver legal e dá para sobreviver bem ali, é suficiente. Mas
o que o consumismo faz? Ele bota na sua cabeça que você merece mais do que você tem. E como é que você vai fazer isso? Você tem que procurar o melhor. E o que é o melhor? Não é o carro usado, é o carro novo. E aí você compra o carro novo, mas o carro novo não é aquele que tem tudo que você gostaria que tivesse, né? E aí, no fim das contas, o cara compra um carro que tem todos os equipamentos. Aí você pergunta para ele, e agora? Agora você está contente? Então, mas não é uma Ferrari. Você entendeu onde é que está o problema? E por que isso acontece? Porque nós somos incentivados a sempre pensar em algo maior, melhor, a comprar aquilo que a gente não precisa, né? Não é o que a gente deseja, é o que a gente não precisa, tá? Então eu dei esse exemplo do carro, porque se você tem um carro, ele funciona, está tudo em ordem, qual a diferença? Né? Ah não, mas não é uma Ferrari, você vai passar com a Ferrari no meio dos buracos que tem na rua, vai ficar meio complicado, né? O conserto da mecânica da Ferrari é um pouquinho mais caro do que o do carro normal, né? Se o sujeito tem um carro 1000 ou ele tem uma Ferrari, ele leva o sujeito para o mesmo lugar, do mesmo jeito, né? Só que a gente tem essa ideia que é botada na nossa cabeça pela sociedade de que você precisa cada vez mais, mesmo que você não precise, tá? Então esse é o primeiro aspecto do consumismo, faz parte da estrutura da nossa sociedade. Agora, o que é que tem o consumismo a ver com a casa comum? E aí a gente começa a partir para uma outra área da sociedade, que vou usar aqui uma expressão que o Gustavo costuma usar, né? O Gustavo já me falou essa frase há uns anos atrás. A corrupção é um excelente negócio para o qual você não foi convidado, certo? É assim que é, né? Então, por que eu estou falando de corrupção? O que isso tem a ver com a casa comum e com o consumismo? O que acontece é o seguinte: quem hoje usa os bens que estão disponíveis na natureza dos países não são as pessoas que têm boleto para pagar durante o mês inteiro. Quem faz uso desse tipo de coisa e explora aquilo que é riquezas naturais é o sujeito que está aqui no topo da cadeia. São os milionários, os bilionários, as grandes corporações, tá? Só para você lembrar, para você não pensar que isso é uma coisa que acontece lá no Zimbábue, né? Vocês se lembram, não faz tanto tempo assim, que nós tivemos problema aqui na barreira da Samarco, né? Que teve lá todo aquele problema lá, e a água foi parar no mar e acabou. Quem já passou lá pela cidade, lá onde tem o rio, tá todo diferente do que era, tá? Né? Tem o de Minas. Como é que foi lá o de Minas? O do Brumadinho, né? O que é? Brumadinho e Mariana, né? O que você tem ali? Você tem uma grande empresa que explora um recurso natural. Não, mas morreu gente, dano colateral, entendeu? Dano colateral. As pessoas perderam casa, perderam propriedade, perderam tudo. Paciência. E aí o que acontece? Você olha para isso e percebe o seguinte: você acha que uma grande corporação, uma grande empresa, um conglomerado desse, ele está preocupado com a casa do sujeito que encheu de barro e não tem nem como morar mais, que caiu muro? Não está. Por quê? Porque ele está pensando no consumo e no lucro que aquilo dá, ainda que ele tenha que gastar com indenização desse pessoal aí. Eu não sei se você sabe, mas até hoje tem gente, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, que não recebeu o que foi prometido para repor o que eles perderam, tá? Você entendeu? Por quê? É uma grande empresa, é um grande conglomerado, o que ele faz? Ele bota na justiça e vai empurrando com a barriga, e vai fazendo recurso, e outro recurso, e outro recurso. Aí quando vai pagar lá, 15 anos depois, o dinheiro que valia aqui já não vale lá. Você entendeu como é que é, né? Você entendeu como é que funciona, né? Então, só para você perceber que você tem
realidades distintas. Você tem o consumismo vamos dizer assim, no particular, que é a maneira como a gente, né? Como é que é? Do varejo, né? É o consumismo que a gente é incentivado a colocar em prática, que é você comprar o que você não precisa. Mas você tem um tipo de consumismo que é em larga escala e que prejudica a chamada casa comum. O que é a casa comum? Vamos pegar aqui um outro exemplo que tem a ver com isso e que também eu cansei de ouvir essa bobagem, né? Nós temos um defeito hoje em dia na sociedade, que tem um pessoal que não estuda nada, não entende nada de coisa nenhuma, mas dá opinião sobre tudo e sabe de tudo, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Tem gente que acha que não existe aquecimento global. Está lá a geleira derretendo? Não, isso é conversa mole. Isso não existe. Quer que eu te dê um exemplo de uma pessoa que fala que não acredita nisso? Você conhece ela. Começa com Donald e termina com Trump. Ele afirma com todas as letras: não existe aquecimento global. O Trump falar ou não falar não quer dizer nada, não vai mudar a realidade. Mas a gente tem, hoje em dia, nós temos, infelizmente, uma sociedade que não se preocupa mais com o que é real, ela se preocupa com o que é discurso. Eu gosto desse cara, ele pode falar o absurdo mais incrível que eu concordo, entendeu? É o Trump, por exemplo, né? Nós tivemos aqui no Brasil gente dizendo que vacina não funciona, que não é para tomar vacina, né? Aí você olha e fala assim: peraí, tem alguma coisa errada, porque se você levantar a sua camisa aí, ó, né? A minha é do lado esquerdo aqui, né? O que não tem um redondinho ali? É de quando você era criança que levava você para vacinar. Você nem sabia e te ajudou a não ter pólio, já te ajudou a não ter sarampo, a não ter o que. Ninguém nem sabia o que era e estava tomando. Agora de repente inventaram um discurso. Não funciona. Não, porque tem não sei o que vai mudar o DNA da pessoa. Não, filho. Você está falando de algo que você não conhece, né? Esses dias eu vi um videozinho, eu achei muito interessante. Era um professor, ele falando assim, ele botou um vídeo de um político falando sobre física quântica. Não, porque a física quântica diz isso, diz aquilo assim, assado tal, então se você fizer, se você falar, vai acontecer assim, tal. Ele falou assim: então, deixa eu falar uma coisa para você, o professor, né? Ele botou uma prova, ele falou assim: olha, essa prova aqui é para iniciante em física quântica. Se esse cara que está falando não conseguir resolver essa prova aqui, significa ele não entende nada de física quântica. Mas o que ele faz? Ele usa o discurso da física quântica porque ele sabe que quem está ouvindo também não entende. Então ele fala como se ele entendesse. Você percebeu onde é que está o problema? Então hoje nós temos, além do bombardeio de coisas que você deve comprar, você tem também um bombardeio de ideias que você tem que concordar porque o cara é o cara que você gosta. E aí a gente fica comprando porcaria, e a gente fica comprando ideia ruim, ideia que é mentira, por quê? Porque, não, mas eu acho tão bonito o que ele fala, eu acho tão legal, eu gosto desse cara, mas o que ele está falando é mentira. Não tem problema, Então esse é o grande problema que a gente tem hoje, porque nós temos no varejo, nós temos esse bombardeio de ideias erradas e de propaganda. E quando você vai para os altos níveis, o que você tem? Você tem grandes corporações, grandes indústrias, grandes, assim, caras que são bilionários, que não estão preocupados com qual vai ser o desfecho para a natureza daquilo que ele está fazendo, tá? Ele não está preocupado. Está aí as grandes corporações que a gente deu exemplo. A gente poderia, vou te dar um outro exemplo que eu fiquei sabendo por acaso, Há pouco tempo atrás a gente participou de uma reunião do pessoal da comissão de teologia do CONIC, e uma das pastoras que faz parte dessa comissão é
de Pernambuco, de Recife. E ela falou para mim, ó, o que aconteceu? Uma empresa comprou uma parte lá e o entorno está afundando. O negócio está afundando. Por quê? Porque eles estão cavando buraco lá para extração e o resto, onde fica a igreja dela, não dá mais para reunir. Porque você não sabe que se você entrar, você não vai cair a igreja na sua cabeça. Está interditado. Aí você olha e fala assim, peraí, eu não estou entendendo. O bairro inteiro está interditado porque uma empresa comprou uma outra parte do negócio e está destruindo tudo. E quem que vai resolver? Então, sabe o que é? É que a empresa tem muito dinheiro. E aí você vai entender aquela expressão que eu usei do Gustavo aqui, né? A corrupção é um excelente negócio para o qual você não foi convidado. Como é que você faz para essas coisas continuar existindo? Você compra o cara que decide, você paga o cara que decide. Pode ser senador, pode ser deputado, pode ser prefeito, pode ser governador. Você compra o cara, pode ser juiz, né? Pastor, você está querendo dizer que você tem autoridades que deveriam defender o bem comum, que se vende para quem dá dinheiro? Sim, tem. Mais de um, aliás, mais do que vários. E aí você tem nessa realidade o que? Você tem, de um lado, o que é a casa comum, a oikomene? E aí a gente volta para o texto que a gente leu aí no começo. A criação é de Deus. A teologia evangélica, a teologia cristã diz o seguinte: tudo que existe pertence a Deus, não é seu, não é meu, não é da igreja, não é da grande corporação, é de Deus. Você é colocado, isso está na escritura, você é colocado como Adão e Eva foram colocados lá na historinha que é apresentada lá em Gênesis, né? Lembra lá da história do jardim do Éden? Vocês vão tomar conta disso aqui. Você é o mordomo, você é o cara que é para tomar conta, mas não é seu. Você é apenas um sujeito que vai administrar aquilo, né? E aí você descobre o seguinte: quem tem condição e poder para administrar está destruindo. Então aí tem alguma coisa errada. E para que você não fale assim, o pastor está falando um negócio aqui que é contra os grandes. Não, eu não estou falando que é contra os grandes, eu estou falando qual é a realidade que nós temos da criação de Deus, que é o mundo todo, o planeta inteiro. E nós estamos falando de pequenos grupos dentro da sociedade que hoje dirigem o mundo inteiro, né? E que são capazes de destruir tudo. E ele não está preocupado com você, nem com o seu filho que ainda vai crescer nessa sociedade aí, e nem com o seu neto que ainda vai crescer e vai ter que conviver com o problema, por exemplo, do aquecimento global. Ele não está preocupado. O que ele está preocupado é quanto que ele vai ganhar, quanto que ele vai conseguir juntar de dinheiro, né? Por quê? Porque é assim que funciona a sociedade que você vive, né? Você é importante na medida do tamanho da sua conta bancária, da sua conta de aplicações. Se você é alguém que tem muito dinheiro, não sei se você já viu isso, né? Se você estiver devendo, se você estiver no vermelho, vai lá no banco e tenta fazer um empréstimo. Vê se ele te dá. Vê se ele te oferece alguma vantagem. Aí você vai lá, trabalha, junta, né, aperta aqui, corta aquilo ali e tal, vai minimizando, aí você zera a sua conta, não deve mais nada. Aí como você aprendeu aquele esquema de não ficar devendo muita coisa, o que você faz? Você junta um pouquinho de dinheiro, bota lá na poupança, num investimento qualquer lá e tal. O banco começa a te ligar: nós temos um empréstimo para você. Quando eu precisava, você não queria me dar nada. Agora que eu não preciso, agora você quer me dar. Por quê? Porque ele sabe que você vai pagar. Não, eu vou te oferecer, né? Tem aqui, você tem não sei quantos mil aqui disponível só com um clique no botão do telefone, e vai cair na sua conta imediatamente com Pix. Olha que legal, né? E aí você tem que pagar aquela desgraça lá, né? Por que ele está te oferecendo? Porque agora você não deve mais. Então ele fala: não, esse cara agora está equilibrado, ele paga.
porque ele conseguiu zerar as dívidas dele. Então ele te oferece, né? Você entendeu como é que funciona o raciocínio? Você entendeu como é que funciona a questão do consumismo? Ele funciona da seguinte maneira: eu faço propaganda para você de coisa que você não precisa. Se você não tiver dinheiro, eu te ofereço dinheiro para você pagar devagarzinho, né? E o sujeito que vai comprar parcelado ou que vai financiar uma coisa mais de preço mais elevado, ele sempre pensa da maneira errada. Ele pensa assim: deixa eu ver quanto é que vai dar a parcela. Não, a parcela dá para pagar, mas ele não está vendo que por trás daquela parcela ele está pagando 3 vezes o produto que ele comprou. Você entendeu? Tem hora que não tem outro jeito, ou é assim ou não vai, né? Espera um minutinho que ele vai levar o microfone para você falar, que senão ninguém ouve. É igual quando a gente se aposenta, né? É igual quando a gente se aposenta. Os bancos ficam ligando direto, mandando mensagem direto, oferecendo consignado. A questão, você tem 30 mil de crédito, é só... Então, assim, é um absurdo, né? Por quê? Porque eles vão ter um retorno muito maior em juros. E é na onde muitas pessoas caem, infelizmente. Essa é a forma que os bancos usam. O sujeito aposentou. Bom, então significa o seguinte: se ele aposentou, quem garante que ele vai receber é o governo, porque vai pagar a aposentadoria dele. Então é para isso que eu vou vender. Porque daí o consignado, ele não vai ter que cobrar de você. Já vem descontado no seu pagamento. Já vai direto para ele. Olha que negócio, não tem como perder. A não ser quem faz o empréstimo, né? Por quê? Porque aí ele cobra um juro alto e ele joga dessa forma, né? Então é um excelente negócio para banco. Não existe nenhuma função, nenhum tipo de atividade na sociedade que seja mais rentável do que banco. Não existe. O que o banco produz? Diga para mim. O que ele fabrica? O que ele faz? O que ele produz? Ele não produz um alfinete, um palito de fósforo. Ele vende papel para você, ele vende crédito para você, ele cobra para você ter o dinheiro na sua conta. Você entendeu como é que é? É o melhor negócio que existe. Eu não faço nada e eu cobro de você e te empresto o dinheiro para você pagar bem mais de volta para mim. Olha que negócio maravilhoso. Empresta o dinheiro que é seu mesmo. Eu empresto o dinheiro que eu peguei do outro para você pagar e eu vou ganhar horrores em cima. Então você percebeu como é? Exatamente, né? Só tem uma coisa que é melhor do que banco em termos de lucratividade: cartão de crédito. Você já viu quanto que é o crédito? Se você pegar um dinheiro no cartão de crédito, é um horror. É uma exorbitância. Por quê? Porque o cara fala assim: não, você tem um cartão Mega Ultra Power Turbo, melhor que existe. Se você não pagar, você vai ver o tamanho do juro que você vai pagar daquilo. Mega Ultra, em cima também os juros. O juro também é o mesmo tamanho. Você entendeu como é que é? Então, nós vivemos nessa sociedade. Você é incentivado a consumir até aquilo que você não precisa. E você tem, por outro lado, aquilo que todo mundo deveria preservar, porque é o lugar onde a gente mora, é o lugar onde a gente vive, né? Se você tiver problema com clima, como já está acontecendo, se você tiver problema, você quer ver um exemplo? Você está acostumado com o clima de Vitória, não está? Eu cheguei outro dia, mas vocês estão aqui há anos. Está igual que era 50 anos atrás? Por quê? Porque mudou o clima, né? Eu acho até engraçado, né? Como eu não sou daqui, então eu fico observando, né? Chega ali comecinho de junho, julho, agosto, as mulheres começam a botar blusa e bota. Eu falo: rapaz, dá no máximo para pôr um chinelo e uma camiseta sem manga. Por quê? Porque eu venho num lugar que faz muito mais frio que aqui. Aqui faz calor para mim, né? Eu fui criado num clima diferente. Aqui para mim está sempre calor, né? Não conta para ninguém, mas hoje não está aqui a Janduí, porque ela está dando aula lá para os adolescentes. Mas Janduí senta ali, ela fala assim: pastor, o ar-condicionado. Então,
porque para mim está calor, né? Porque eu estou acostumado com temperatura mais baixa, né? Hoje é igual ao que era? Não é, está mais quente. E por que está mais quente? Porque apesar de ter gente dizendo que não existe o tal do aquecimento global, está mais quente, aqui e em todos os lugares, né? Quer dizer, então esse tipo de ideia é que acaba prejudicando, porque você tem gente que devia estar pensando, como é que eu vou fazer para não piorar o que já não está bom, e o cara acha que tem que acabar mesmo, tem que estragar mesmo, não, importante é ter lucro, né? Nós tivemos, só para você não ficar imaginando que eu estou falando coisa que não tem fundamento, nós tivemos um ministro que era da área de meio ambiente, que disse assim, não, tem que passar boiada, nós temos que vender madeira, ele é madeireiro, né? Ah, mas vai dar problema para os outros, eu não, eu vou ter lucro. Você entendeu como é que funciona? Então o problema do consumismo e o problema que nós temos na sociedade é que nós temos gente que utiliza da sua posição, utiliza do seu poder e tudo mais, para lucro próprio, ainda que isso seja algo que reverta em prejuízo para a sociedade e prejuízo para os outros. O tempo todo você tem isso, tá? Nós demos aí os exemplos aí de grandes empresas que destruíram coisas. Isso está acontecendo no mundo inteiro, não é aqui, né? No mundo inteiro. Não pensa que, não, é o Brasil que não. O Brasil é a mesmíssima coisa do que outros países nesse sentido, né? Não há a preocupação, e aí você vai dizer assim, mas o que a teologia tem a dizer sobre isso? O que a Escritura tem a dizer sobre isso? Você leu aí junto comigo. A natureza, a criação, sofre. E por que ela sofre? Ela sofre por causa do ser humano, que é quem está pouco se lixando para ela. Né? E aí, o que Paulo faz nesse texto de Romanos 8 é dizer, a natureza sofre e nós sofremos também. Por quê? Porque a gente é atingido por essas barbaridades que se faz, esperando o quê? Paulo fala, esperando que Deus liberte os seus filhos. Libertar do quê? Desse bando de imbecil que nós temos aí destruindo tudo. Mas pastor, isso aí é coisa que a Escritura fala que é só no fim dos tempos. Pois é, daqui para lá não vai melhorar nem um pouco. Nem um pouco. Nós vamos continuar sofrendo as consequências de gente que quer destruir as coisas. Ele não quer destruir porque ele quer destruir, ele quer destruir porque isso dá lucro, porque isso dá dinheiro, porque isso dá projeção para ele. Então, isso, exatamente. A palavra perfeita para isso é ganância, Se eu fizer isso aqui, vai me dar mais do que se eu fizesse de outro jeito. Não, mas vai prejudicar. Eu prefiro ganhar mais do que ganhar menos. Você entendeu como é que é? Ganância, Então, diz que não acredita, mas ele sabe. Só que fala no microfone, por favor. Estou falando que o Trump, ele diz que não acredita, mas ele sabe, porque os Estados Unidos é o maior não consumidor não, mas é o que destrói a natureza. Sim. E se ele falar que acredita, quer dizer, ele está se contradizendo, né? O pessoal em casa tem... O pessoal em casa tem mania de avaliar as pessoas a partir da psicologia, porque estudam lá, Então aquela coisa assim, o Trump tem um problema sério de autoestima, porque eu sou o boss, eu sou o chefe. Quando você precisa dizer que você é chefe, significa que os outros não te respeitam como chefe, ponto, Teve agora há pouco tempo uma reunião lá com os outros países lá, e ele chegou lá, I am the boss, Faltou um tantinho assim para eu completar com o insulto em português, Faltou um pouquinho, você já entendeu o que eu quis dizer, para. Se você tem que dizer que você é o bam, significa que as pessoas não te respeitam. Porque se você fosse, você não precisava falar,
Mas ele não está preocupado com o restante do mundo, porque lá nos Estados Unidos tem lei para tudo. Se você for caçar sem ter a licença, você é preso. Se você for pescar sem ter uma licença, você é preso. Então ele não está preocupado com o país dele, ele está preocupado com o restante do mundo. Ele está preocupado como é que ele vai fazer, e isso tem a ver com aquilo que vocês conhecem muito bem, quem acompanha noticiário sabe, né? Eu não tenho como exigir dos outros, o que eu faço? Eu taxo. Então agora, se você quiser me vender alguma coisa, tem uma taxa adicional, entendeu? Por quê? Porque eu estou numa draga lascada aqui, eu não tenho condição, eu dependo de você, mas você também depende de mim, então eu boto uma taxa para você pagar, e eu ganho em cima disso, né? Não sei se você sabia, mas o cara que mais ganhou dinheiro nos Estados Unidos nos últimos anos chama-se Donald Trump. E o segundo filho dele, por um mero acaso, né? Ele quer parceiro, ele quer súditos. Isso, você tem razão. Ele não quer parceiros, ele quer comparsa. Comparsa de Trambique. Ele quer súdito, alguém que fale amém o tempo todo, tá? Eu pessoalmente digo o seguinte: vá cobrar amém de outro, de mim não. Esqueça. Se é bom para você, não quer dizer que é bom para mim, né? Aliás, se é bom para ele, provavelmente é ruim para a gente. Então, não vou admitir, né? Mas isso sou eu, não é? Pode falar, Gustavo. Só só para a gente voltar vamos voltar para a nossa realidade, porque a gente fala do Trump, fala do entorno dele, a gente está falando de uma caricatura, porque ele já é uma caricatura daquilo que a gente considera de exploração, de visão distorcida, de capitalismo, de extorsão, de várias coisas. Mas ele é talvez essa caricatura de algo que é muito mais silenciosa, né? Ele verbaliza algo que está no silêncio de muitas outras instituições, de muitos outros governos, de muitas outras situações. Eu acho que a gente, é lógico que tem que criticar, tem que se posicionar, mas eu acho que a gente tem que voltar para o nosso varejo, para nós. Por exemplo, a IPU, ela adota entre os seus documentos, né, uma confissão, né, que é a de Acra, que fala muito sobre isso, né, sobre a nossa casa, né, que ela defende a questão ecológica fortemente. Então, como instituição, a gente se posiciona, né, de alguma forma em relação a isso. Mas no varejo também existem ações como cristãos que a gente pode assumir, ou seja, o posicionamento teológico da IPU, ele é claro. Sim. Em algum momento, mas talvez eu acho que falta isso, esse posicionamento institucional passar também para um posicionamento individual, um posicionamento local. Sim. Dentro das nossas igrejas. Sim. Eu vou te dar um exemplo de posicionamento pessoal que tem a ver com isso que você falou. Aqui no centro, obviamente que não tem por que eu ficar fazendo propaganda, porque é o contrário, eu estaria fazendo o contrário do que é o objetivo. Mas aqui no centro tem um lugar que a gente frequentava, uma certa frequência. Aí um dia nós descobrimos, de maneira enviesada, que o dono daquele estabelecimento batia na mulher dele. E a gente ficou sabendo por quê? Porque algumas pessoas que eram próximas da gente acolheu a mulher depois dele bater nela. Você acha que eu vou voltar, né, no estabelecimento desse cara? Não vou. E se alguém perguntar, mas por que você não vai? Não vou porque o cara bate na mulher. E eu discordo. Não importa quem é a mulher, se é boazinha, se é ruinzinha, não existe como defender violência. E violência de homem para mulher é mais ridícula ainda, né? Tá certo? Mais ridícula ainda. Então, é uma posição do varejo, né? Se perguntar, não vou, e se perguntar, eu falo, não vá porque o cara bate na mulher, né? Isso é o quê? Isso é tomar posição. Mas vai mudar? Ele perdeu vários clientes já. Perdeu, não vai fechar por minha causa, porque eu não sou um consumidor de todo dia, né? Mas, só para você perceber, e às vezes a gente acha que, não é comigo, eu não sou a mulher do cara, não foi eu que apanhei, o que eu tenho com isso? O que você tem com isso? Tem, isso chama-se humanidade, né? Se bate na mulher, sei lá o que ele vai fazer em seguida. A partir do momento que você tomou conhecimento,
Se você tem a informação de que aquilo está incorreto, eu vou fazer de conta que não existe? Não vou, de jeito nenhum, tá? Então, isso é que a gente está querendo dizer, e eu concordo contigo. Como é que a gente faz isso, né? Tem coisas que são detalhes práticos do que a gente faz, que podem ajudar e que podem prejudicar, né? Aqui no centro, por exemplo, aqui no centro, você anda nas ruas do centro aqui, o que você encontra de bituca de cigarro no chão, deixa eu ver se eu entendi, você não consegue jogar essa porcaria num lixo? Não consegue. Dá uma passadinha ali no calçadão para você ver, não dá para varrer de tanto que tem. Aí você olha e fala assim, o pastor está contra o cara que fuma. Eu não, o cara quer fumar, é problema dele, tem gente que gosta, né? Acredito que a maioria deles, se quiser parar, não consegue, por isso que é chamado de vício, né? Eu não sou juiz de quem fuma, de quem bebe, de quem faça lá o que for, né? Mas o cara é sem educação, né? Não tem educação, né? Isso é uma coisa que prejudica ele? Não, ele não, mas o ambiente prejudica, né? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Sim, não tenha dúvida, né? Aqui eu estou brincando com aqui no centro, porque o que acontece? Eu moro aqui no centro, eu saio de casa, para sair de casa e chegar aqui na igreja, durante o domingo não tem ninguém na rua, porque é cedinho. Durante a semana que você vem para fazer as atividades da igreja aqui, o que acontece? Eu tenho que ficar desviando, porque o pessoal que trabalha nas lojas, no comércio, ele não pode fumar do lado de dentro, ele tem que fumar do lado de fora. Aí você anda fumando na calçada o tempo inteiro, você vem de lá aqui fumando. Eu falo, mas eu não quero fumar, então desvie. Aí eu fico andando pela rua, né? O pastor está tirando volta do cartão, porque ele está fumando, eu não quero fumar também, né? Não quero fumar também, eu não fumo, por que eu tenho que fumar com ele, né? E para você não dizer que eu estou exagerando, nós temos aqui na igreja um membro da igreja já emérito, que até hoje tem problema de garganta por ser fumante passivo. Vocês sabem do que eu estou falando, né? O Conte, nosso presbítero, tá? Até hoje ele tem problema na garganta porque trabalhou anos no banco na época que permitia fumar do lado de dentro, e ele tem problema na voz, né? É culpa dele? Não é dele, mas ele foi atingido por isso aí, né? Então você começa desde as pequenas coisas até as grandes corporações, você tem a mesma realidade. A diferença é o tamanho do problema, o tamanho da consequência, né? E para fechar, por causa do nosso horário aqui, tem dois aspectos que a gente tem que tratar aqui. Tem duas áreas dentro da teologia que tratam disso. Uma é advinda da linha chamada Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação tem ramificações tanto no protestantismo quanto no catolicismo. Quem cunhou essa frase, essa ideia, foi um sujeito chamado Rubem Alves, que vocês conhecem muito bem, né? O primeiro texto a ser chamado de Teologia da Libertação foi ele que fez, e depois o pessoal das chamadas comunidades eclesiais de base e o pessoal das igrejas, dos grupos de teologia católico também usaram, e criou-se a chamada Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação diz o que sobre isso? Nós temos compromisso com a libertação da natureza, porque ela também é de Deus. Então não adianta simplesmente você falar da libertação do homem, do ser humano, né, da pessoa diante das opressões do mundo, sem você perceber que a natureza, a criação também é oprimida, também é explorada, e é explorada por quem deveria cuidar dela, né? Vamos lembrar aqui que o texto bíblico fala do homem como o cuidador, como o mordomo, não como dono, não como explorador, não como destruidor, né? E é isso que o homem faz, destrói, né? Tem uma cena que eu acho muito interessante, de um filme que você já deve ter assistido, que se chama Matrix. Tem uma cena em que o agente Smith, que é o cara que está perseguindo o personagem principal, que é o Neo, né? Ele fala assim para o Neo, ele fala assim: existe só um tipo de
de organismo nesse planeta que se assemelha ao homem. São os vírus, porque onde vocês vão, vocês destroem. E aí você olha para ele e fala, não é que ele tem razão? E não é que ele tem razão? Mata o hospedeiro. Mata o hospedeiro. É o ser humano. Ele mora na terra, mas ele quer destruir a de Itacuja. Mas é onde você mora. Não, mas não tem problema. Me lembra aquela cena que você já deve ter ouvido, do escorpião que queria passar por lá do rio e pede pro boi, leva eu para lá. Não, mas eu não confio em você. Não, mas se eu picar você vai morrer, eu vou morrer também. Ah, tá bom, beleza, ele leva. Quando chega no meio do rio, o que o escorpião faz? Pica ele. Aí ele fala, mas você não falou? Então, mas eu não posso mudar a minha natureza. É quem eu sou. É o ser humano, é essa natureza desgranhenta aí, que quer destruir tudo. Tá? Infelizmente, essa é que é a verdade. Tá? Então, nós temos, primeiro, essa questão da teologia que vem da herança da teologia da libertação. Mas, mais recentemente, nós temos uma teologia que é produzida pelos protestantes, que é chamada de teologia pública. E na teologia pública, nós temos, inclusive, gente de boa qualidade que trata disso. Aqui em Vitória, aqui na Faculdade Unida, tem gente que trata desse assunto, né? Eu tenho professor que foi meu professor na graduação, na especialização, que trata disso. Zabatiero, por exemplo, que é lá professor lá de São Paulo, trata desse tema, né? A teologia pública vai dizer o seguinte, e aí você vai dizer assim, mas eu não gosto muito da teologia da libertação, porque tem herança católica. Vamos para a herança protestante. A teologia pública vai dizer o quê? Você precisa cuidar da natureza, porque ela é propriedade de Deus. Ela é pública, ela não é privada, né? Aquela ideia que a gente tem, né? Todo mundo, é a grande discussão há mais de 100 anos, né? Quem é o proprietário da terra? Eu comprei esse terreno aqui, então ele é meu. Você vai morrer, seu filho vai morrer, seu neto vai morrer, e o terreno fica. Quem era o primeiro dono? Quem era o primeiro dono? Né? Aqui no Brasil não tinha ninguém que era dono de nada, era tudo dos indígenas que moravam aqui, tudo do povo nativo daqui. Aí chegam os portugueses, nós vamos dividir aqui em capitanias hereditárias, esse aqui vai para fulano, esse aqui vai para ciclano. Quem disse? Quem que te deu essa autoridade? Né? E até hoje é assim. Né? Tá cheio, não, é o meu, esse aqui é o meu, ninguém tasca, eu comprei, é meu, ninguém pode chegar nem perto, né? E bota uma placa na frente, cuidado que eu atiro mesmo, né? Certo? Você vai morrer, vai ficar para trás. E você sabe o que você vai levar de tudo que você tem? Nada, absolutamente nada. Então cuide muito bem do que não te pertence. Não te pertence. As coisas que Deus criou são dele. Nós não temos autoridade nem autonomia para destruir. A teologia pública vai dizer, é pública, não é particular. É pública porque foi dádiva de Deus. Cuide porque ela é para o bem do todo. Não é para mim, comigo, ou outro que se dane. Isso aí não é teologia. Isso aí tem outro nome, né? Então a gente tem que ter clareza nesse tipo de assunto para não achar que não é tudo. O importante é que não é nosso. O importante é que é criação de Deus. E não se iluda. Quanto mais a gente parece com vírus, mais a gente destrói o que não nos pertence, né? Então você tem aqui, de um lado, uma sociedade que incentiva o consumismo. Esse consumismo faz com que várias empresas usem as coisas naturais para produzir, ainda que seja coisa que você não precisa, que você não tem necessidade, né? Mas você é incentivado a comprar, né? E ainda assim você tem que ter a consciência de que se você tem no macro as grandes corporações que estão destruindo, não vai fazer a mesma coisa no micro, na onde você está. Você tem que ser o oposto disso, tá? Nós tivemos há pouco tempo atrás agora uma semana de atualização teológica lá em Belém do Pará,
e nós sentamos e ouvimos 3 pessoas que são da zona ribeirinha. Os caras não conseguem pescar mais. Por quê? Porque tem 2 empresas que entraram lá, acabaram com a água do rio, está tudo poluído, não consegue comer. Eles viviam da pesca. Quem que vai sustentar eles? Quem que vai? Aí você fala, não, mas espera aí, é contra o progresso. Progresso significa destruir o outro? Progresso que destrói o outro não é progresso, é predatório. São coisas distintas, tá? E eu estou falando de coisa aqui do Brasil, nós estamos perto aqui, ó. Então aí a gente acha que é um negócio assim, né? Lá não sei na onde, não, é aqui pertinho, é aqui Mariana, é aqui Brumadinho, aqui em Aracruz. Você entendeu como é que é? E a gente acha que é, não é. Como que a gente vai se posicionar? Como denominação a gente já tem uma posição, como pessoa a gente devia ter a mesma. Nem sempre a gente tem, ou por falta de vergonha, ou por falta de conhecimento, ou porque é contra mesmo, né? Ou porque é contra mesmo. Deixa destruir. Muito bem, se quer destruir, beleza. Acho que você está do lado errado da história. Acho que você está do lado errado do que a teologia nos ensina, né? Mas é importante você saber que isso é a realidade que a gente tem hoje, tá bom? Muito bem, semana que vem continuamos, vamos tratar de outros temas, vamos trazer para vocês, tá?